caro Padre Túlio, pároco desta paróquia, Padre Maurício, Bruno, diácono, comunidades convidadas e o nosso querido povo aqui desta nossa paróquia de Santana. É sempre uma grande responsabilidade a gente dizer umas palavras num momento tão importante. Uma novena não é um acontecimento qualquer numa paróquia, mas a novena preparando a festa do padroeiro ou da padroeira de uma paróquia é sempre um momento de muitas graças, de muitas bênçãos que Deus derrama sobre esta paróquia, esta comunidade, por intercessão daquele ou daquela que foi escolhido para ser o nosso padroeiro. Por isso hoje, o tema que nos foi proposto nessa noite, estão aqui diante de nós alguns representantes, os jovens, que sempre foram uma força muito viva desta nossa querida paróquia de Santana. Que bom que vocês estão aqui presentes nesta noite para olharem para esta que é a nossa padroeira, olharem para ela e lembrar que o jovem é a esperança da nossa igreja. Jovens comprometidos e engajados na caminhada de uma paróquia é o amanhã desta mesma paróquia, é o futuro dela, é a garantia que esta paróquia ela continuará a sua caminhada de maneira muito viva, de maneira muito dinâmica. E eu quero, primeiramente, olhar um pouco estas leituras que nos foram propostas. Elas estão muito dentro do tema desta noite. Primeiramente, olhemos um pouquinho para a primeira leitura, o profeta Jeremias, que ainda muito novo, muito jovem, foi chamado por Deus, foi convidado por Deus e dele recebeu uma missão difícil. A missão do profeta sempre é difícil, ela é exigente, a missão de todo profeta. E por isso mesmo, o profeta Jeremias, ele tem, por um lado, a difícil missão de arrancar, destruir, denunciar. Isso sempre é difícil. Mas o profeta também tem uma missão positiva. Ele é chamado por Deus também para plantar, para semear, para anunciar. Se por um lado ele destrói, ele denuncia injustiças, a principal missão do profeta é justamente anunciar a justiça de Deus e fazer com que esta justiça se torne uma realidade. É sempre difícil para o profeta, e a missão do profeta é difícil. Por isso, por vezes, vem o medo. Por isso, por vezes, vem a vontade de fugir, de desistir da missão, porque ela é muito exigente. O profeta Jeremias, ele teve medo da missão. E o medo, por vezes,
bloqueia a gente. O medo, por vezes, paralisa a gente e faz nascer no coração da gente o desejo de achar desculpas para não nos comprometermos com a missão da igreja e com a missão que Deus confia a todos nós, e hoje de modo especial a vocês, nossos queridos jovens. Jeremias, ele procura achar desculpas. Eu ainda sou muito novo, sou muito jovem, eu não sei falar. Qual é a desculpa que eu acho para não me comprometer com a caminhada da comunidade? Quais são as desculpas que por vezes nós temos para não estarmos presentes na vida e na caminhada da comunidade? A vocação do profeta, e toda a vocação, é sempre iniciativa de Deus. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que chama, é Ele que convida o profeta e a cada um de nós. E a vocação, o chamado de Deus, podemos assim dizer, que é como que o encontro de duas liberdades. Por um lado, é a liberdade soberana de Deus, que chama, que convida quem Ele quer. E por outro lado, a liberdade daquele que é chamado. Aquele que é chamado é livre. Se ele quiser dizer não, ele pode fazê-lo. Mas essa iniciativa de Deus exige, sobretudo, um sim por parte daquele que é chamado. E por isto mesmo, se num primeiro momento o profeta Jeremias tem medo, mas ele é um exemplo muito vivo para você jovem, de um jovem que se deixou seduzir por Deus. E ele que se deixou seduzir por Deus, isto o torna fiel à missão. Isto faz com que ele tenha ânimo, força e coragem para a missão. E ele responde, porque se sente seduzido por Deus. Esse chamado de Deus, ele nem sempre é fácil, ele é exigente, ele pede de nossa parte muito despojamento, despreendimento, força e coragem para sermos fiéis a esta missão para a qual Ele nos chama. E Deus não nos abandona diante do medo que sentimos por vezes de nos comprometer. Ele diz ao profeta: não temas, porque eu estou contigo. Esta certeza que Deus sempre está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos anima, nos dá força e coragem na nossa missão. E este Evangelho de Mateus, o início do capítulo 13, esta parábola tão conhecida da gente, ela é uma belíssima imagem de um Deus que sai de si, de um Deus que sai de si por amor, para vir ao nosso encontro, para semear no nosso coração a semente da vida, para semear no nosso coração a semente que vai mudar e transformar a nossa vida. É um Deus que se torna um de nós, muito próximo da gente. É um Deus que nos fala, é um Deus que por amor vem ao nosso encontro para estar conosco
e para semear no nosso coração esta palavra de vida. E é muito importante a gente lembrar e saber que os desatentos, a palavra, ela cai no vazio, ela cai entre espinhos, entre pedras, ela cai à beira do caminho. E isto acontece muitas vezes na nossa vida, porque somos muito superficiais e não deixamos que esta mesma palavra penetre na nossa vida e no nosso coração, para que ela possa assim produzir frutos, e frutos saborosos, e frutos de vida e de salvação para todos nós. Ainda bem que muitas sementes caem num terreno preparado e bom, que acolhe, porque toda semente que cai entre pedras e espinhos é imagem do coração daquele que não acolhe esta palavra com alegria, com amor, com entusiasmo, com simplicidade e com humildade, deixando que esta palavra modele o nosso coração e o transforme. São João Crisóstomo, falando desta parábola, nos lembra que na parábola do semeador, Cristo nos mostra que a palavra dele é dirigida a todos nós, indistintamente. Assim como o semeador, que lança simplesmente a semente, e por isso mesmo ela cai por todos os lados em terrenos não preparados para acolhê-la, assim também Deus, Ele semeia a palavra dele, e muitas vezes ela não encontra esse terreno favorável que é o seu e o meu coração. O nosso Papa Francisco nos lembra que a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus produz frutos quando ela é acolhida com amor no nosso coração. Queridos jovens, uma pequena palavra agora para vocês. Nesta noite, vocês são convidados para olhar para aquela que é mãe da jovem Maria e que é avó também de um outro jovem, o filho de Maria, para que nós possamos olhar para ela e pedir uma grande graça. Nós jovens queremos ser o futuro da nossa igreja. Nós queremos ser um sinal de esperança num mundo sem esperança, num mundo que está perdido. Vocês são chamados a serem esse sinal de esperança e este sinal de uma igreja que tem futuro, de uma igreja e da igreja do amanhã. Por isso mesmo, queridos jovens, vocês são chamados, assim como o profeta Jeremias foi chamado por Deus. Vocês são chamados para uma missão muito especial na nossa igreja e no mundo. O nosso Papa, saudoso Papa São João Paulo II, na Jornada Mundial da Juventude, no ano de 2002, dizia algo muito bonito para vocês jovens. Ele dizia assim: amados jovens, é vossa vez de ser
as sentinelas do amanhã. É a vossa vez para anunciar, como sentinelas do amanhã, o sol, que é o Cristo vivo e ressuscitado. Vejam que palavras sábias dirigidas a vocês. Queridos jovens, o nosso mundo, ele precisa deste sol, porque ele está nas trevas, está na escuridão. Há muita gente sem rumo, há muita gente perdida nesse nosso mundo. Há muito jovem mergulhado nos vícios, há muito jovem sem muita esperança e sem muita razão de ser e de viver. E o Papa Francisco, numa bula, que é um documento normalmente escrito pelo Papa para anunciar alguma coisa, e no dia 9 de maio desse ano, ele proclamou esta bula, convocando o ano jubilar em 2025. Ele diz uma coisa muito importante: ele quer que seja um ano da esperança, o ano santo. Ele diz assim: a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova, que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência, das guerras, que matam, que destroem tantas e tantas vidas. Por isso, ele convoca os cristãos, ele convoca a todos nós para sermos justamente estes profetas da esperança neste mundo, porque há muitos jovens e adultos sem esperança. E você, jovem, precisa ser um sinal desta esperança. Você precisa ser luz, como nos diz Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 14 de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Por isso, queridos jovens, vocês precisam brilhar, vocês precisam irradiar, vocês precisam fazer a diferença. Assim como a luz faz a diferença num ambiente escuro, vocês precisam iluminar com a vossa coragem, com a vossa fé, esse mundo sem esperança, para que os homens abandonem as trevas, abandonem a insegurança e que eles caminhem sempre mais nesta luz que é Jesus. E o nosso Papa Francisco, numa exortação dirigida aos jovens, e que vocês jovens devem ter lido já com toda certeza, ela foi publicada em 2019, e ela se chama Cristo Vive. Ele dizia: queridos jovens, ficarei muito feliz vendo-vos correr mais rápido do que os tímidos, os medrosos e os lentos. Correi atraídos por aquele rosto tão amado que tantas e tantas vezes nós adoramos na Eucaristia e também no rosto do nosso irmão. E ele conclui fazendo uma prece por vocês, queridos jovens, dizendo que o Espírito Santo vos impulsione sempre para a frente. A igreja precisa de vocês, ela precisa do vosso ímpeto, ela precisa de vossas intuições.
E ela precisa, sobretudo, da vossa fé. O documento chama Cristo Vive, e que certamente vocês, jovens, o conhecem muito bem. A missão do jovem na igreja, ela se inspira justamente naquele sol, que é o Cristo. O jovem Cristo, que ainda muito jovem, iniciou a sua missão e se doou por amor a toda a humanidade, para recolocar novamente a humanidade no caminho certo. Por isso, queridos jovens, não tenham medo de se comprometer com a caminhada da igreja nas suas pastorais, sendo essas lideranças que a nossa igreja tanto precisa hoje, para também atraírem mais jovens para a igreja. Não devemos nos contentar com aqueles que vêm até nós. Nós precisamos ser jovens missionários, que vão ao encontro dos jovens que precisam muito mais do que esta uma ovelha gorda que está aqui dentro e que não precisa mais de alimento. Há muitas ovelhas jovens lá fora, perdidas, magras, sem força e sem coragem. É a elas que vocês são enviados para levar o Cristo a esses mesmos jovens. O nosso saudoso São João Paulo II, ele diz para vocês jovens algo muito interessante. Ele diz assim: a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Só será jovem quando o jovem, e só será o futuro desta mesma igreja, se hoje você faz parte da igreja, se hoje você caminha nesta igreja, se hoje você assume o seu papel na igreja, e se você caminha com ela, e se você for alimentado por ela. O nosso Papa Bento XVI, no discurso dirigido a vocês jovens, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, ele diz assim: vocês jovens, vocês não são apenas o futuro da igreja e da sociedade. Pelo contrário, vós sois o presente jovem da igreja e da nossa humanidade. A igreja precisa de vocês. Ela precisa de vocês como jovens. Ela precisa de vocês para manifestar ao mundo o rosto jovem do Cristo. Sem o rosto jovem, a igreja se apresenta desfigurada, sem dinamismo, sem vontade, sem alegria. Por isso, queridos jovens, assumam este papel que vocês têm de tão importante na igreja. E o nosso Papa Francisco, nesta bula escrita recentemente, ele também fala para nós, os pastores desta mesma igreja, os padres que têm esta missão. Vejam o que ele diz e cobrem isto deles depois. Cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximos dos jovens, próximos desta alegria que contagia, e dos jovens, esperança da igreja e do mundo. Queridos jovens, vocês são chamados à santidade. E quantos exemplos bonitos nós temos de jovens que chegaram à santidade. Se nós olharmos a história da igreja, podemos citar
Santa Teresinha, podemos citar São Luís Gonzaga, mas a gente não precisa olhar para o passado. Nós podemos olhar o hoje da igreja e contemplar tantos que hoje são colocados pela igreja diante de nós. Lembro aqui o beato Carlo Acutis, que certamente muitos de nós temos uma grande admiração e devoção. Eu lembro também a serva de Deus, ainda muito jovem, Chiara Petrilho. Também lembro aqui um surfista carioca, o beato Guido Schäfer, que é o santo surfista do Rio de Janeiro. Também a beata Chiara Lucci, apenas 19 anos de idade. E tantos outros que a gente poderia citar aqui. Quem sabe daqui a uns anos nós podemos citar vocês, que aqui estão nessa noite, para inspirarem outros jovens, porque esta é a nossa vocação, este é o nosso chamado. E concluindo esta nossa reflexão, lembro mais um pequeno texto do nosso querido Papa Francisco, dirigido a vocês. Ele diz o seguinte: hoje nós precisamos de jovens que sejam verdadeiramente inconformados, inquietos, que não sejam escravos dos seus celulares, dos seus vícios, mas que mudem e que sejam capazes de mudar o mundo e transformar o mundo, a exemplo de Maria, levando Jesus a tantos jovens que precisam dele, cuidando dos outros, construindo comunidades sempre mais fraternas, realizando sonhos de paz. E que Santana, nossa padroeira, interceda por esta paróquia e interceda de modo muito especial por vocês, nossos queridos jovens. E assim seja.